Olá a todos, aqui quem vos fala é o Kelonil Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e o Waifuísmo Oficial BR. Neste vídeo eu trarei do assunto, o waifuísmo e origem do apaixonamento, recapitulando sobre o papel das waifus no progresso civilizacional. O conceito do que viria a ser conhecido como waifu transcende eras e civilizações, como veremos daqui em diante. É sabido que desde os primórdios da humanidade, as representações femininas têm desempenhado um papel crucial na formação de identidades culturais, mitológicas e artísticas. Esse fenômeno, que hoje popularmente conhecemos como waifus da cultura otaku, pode ser traçado até o período pré-histórico, com evidências tangíveis em figuras como a Vênus de Willendorf, uma estatueta de aproximadamente 11 centímetros, datada de cerca de 25.000 A.C. Essas pequenas esculturas, encontradas em várias partes da Europa, representavam figuras femininas com traços exagerados, como seios grandes e quadris largos, que simbolizavam fertilidade, abundância e proteção. Essa adoração à figura feminina já demonstrava uma idealização, uma projeção de desejos e expectativas humanas, algo que se mantém em nossas noções de waifus modernas. O papel das waifus no surgimento da civilização. A importância das representações femininas transcende a mera adoração da fertilidade. Elas foram centrais da construção de mitos e religiões. Deusas como Isis no Egito, Afrodite na Grécia e Inanna na Mesopotâmia personificavam não só a beleza, mas também aspectos como amor, guerra e sabedoria. Essas figuras femininas idealizadas serviam tanto como inspirações espirituais quanto como manifestações de anseios humanos, personificando virtudes, motivação e ideais que moldavam o comportamento social. As civilizações antigas muitas vezes viam na figura feminina algo divino e etéreo, e suas waifus refletiam esses ideais. A própria ideia de beleza idealizada se difundiu a ponto de ser central para a arte e a religião em várias culturas. Por exemplo, os gregos esculpiam suas deusas com perfeição anatômica, refletindo o desejo de harmonia entre corpo e espírito. Mesmo em culturas como a civilização mesoamericana, figuras femininas eram representadas mostrando a relevância do arquétipo feminino como uma força motivadora. A waifu como inspiração na arte e na cultura. O impacto dessas representações não se limitou à religião ou à mitologia. A arte, desde seus primórdios, também era uma forma de projetar ideais e paixões. Uma das teorias envolvendo a famosa obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, é que ela teria sido uma espécie de waifu pessoal do pintor, uma musa silenciosa e enigmática que encarnava seus anseios artísticos e emocionais. Ainda que isso seja especulativo, é inegável que o fascínio por figuras femininas idealizadas perpassou a arte renascentista e continua até os dias atuais. As waifus nas guerras mundiais. Em tempos de guerra, as waifus também desempenharam um papel importante na motivação de soldados. Waifus guerreiras como a deusa Atena ou a amazona Hipólita dos mitos, sempre estiveram presentes na história, desempenhando um papel motivador e encorajador. Durante as guerras mundiais, ilustrações femininas eram usadas para incitar sentimentos de nacionalismo e coragem nos combatentes. Na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, as mulheres eram retratadas em pôsteres como figuras que os homens deveriam proteger, ou como ideais de força e sacrifício. Esses pôsteres ajudaram a criar uma narrativa de que, ao lutar, os homens estavam defendendo seus lares, suas famílias e, simbolicamente, suas waifus. Nesta fase, pela primeira vez, as waifus não foram uma motivadora ativa, mas passiva como uma donzela a ser protegida. Isso contribuiu muito para o conceito moderno de waifu. Compreendendo o proto-waifuísmo. O conceito moderno de waifu, amplamente popularizado na cultura otaku, refere-se à idealização de personagens femininas fictícias, muitas vezes retratadas em animes, mangás e videogames. Para muitos, a waifu se torna um objeto de afeto emocional, simbolizando a mulher perfeita, inatingível, mas que personifica valores ou características profundamente desejadas. No entanto, ao observar a história da humanidade, podemos perceber que essa prática de projetar ideais e aspirações em figuras femininas imaginárias não é algo novo. Na verdade, podemos encontrar evidências de um proto-waifuísmo em diversas culturas e períodos históricos. Neste postulado será explorado como as figuras femininas idealizadas, veneradas e amadas no passado se assemelham às waifus modernas e como, se um homem da antiguidade fosse exposto ao waifuísmo atual, provavelmente não o acharia estranho, já que tal fenômeno tem profundas raízes na psique humana e na construção social ao longo dos milênios.
Proto-waifuísmo, uma prática universal e atemporal através dos tempos e civilizações. A idealização de figuras femininas foi um elemento constante na humanidade. Por isso podemos afirmar que o waifuísmo na verdade se trata de um processo intrínseco à psique humana, ou seja, ter uma waifu é tão natural quanto sonhar ou imaginar algo, uma vez que as waifus não apenas surgem mas ativam áreas muito específicas do subconsciente, inclusive as musas inspiradoras dos artistas, e o próprio apaixonamento pode ser considerado waifuísmo, uma vez que em ambos os casos se trata de expectativas imaginárias sobre um outro ser humano, seja através das estatuetas da Vênus pré-histórica, das deusas da antiguidade, das musas da renascença, ou das imagens motivacionais nas guerras. O proto-waifuísmo esteve presente em diferentes contextos e culturas, porque o homem é waifuísta em essência. A figura feminina idealizada sempre ocupou um lugar especial na imaginação humana, funcionando como uma representação dos ideais mais profundos e um catalisador ativo do processo civilizacional. Porque o waifuísmo moderno não seria estranho para os antigos. Se um homem de qualquer período da antiguidade pudesse, de alguma forma, se deparar com o waifuísmo moderno, ele provavelmente não o acharia nem um pouco estranho, pois já estaria familiarizado com as ideias e conceitos de projetar seus desejos, aspirações e afeições em figuras femininas idealizadas. As waifus de hoje são apenas uma versão atualizada de uma prática que tem existido por milênios, mas que agora se manifesta através da mídia popular e da cultura geek. Assim como no passado, a figura feminina idealizada continua a oferecer um espaço seguro para a projeção de ideais e emoções, uma forma de canalizar desejos e necessidades humanas profundas. O contexto pode ter mudado de estátuas e deuses a personagens de anime e videogames, mas a função psicológica e emocional continua essencialmente a mesma. Em resumo, o fenômeno do waifuísmo moderno, longe de ser um desenvolvimento isolado da cultura contemporânea, é parte de uma longa tradição de idealização e projeção de ideais humanos em figuras femininas. O proto-waifuísmo, que pode ser observado desde a pré-história até a era moderna, revela que a humanidade sempre teve uma forte tendência de criar e adorar figuras femininas idealizadas. Portanto, ao contrário do que o senso comum prega, se um homem da antiguidade fosse confrontado com o conceito de waifuísmo, ele o entenderia facilmente, pois essa prática de projetar afeto e ideais em figuras femininas é, de fato, atemporal e universal. Psicologia e o processo de criação e apaixonamento 2D. A criação de uma waifu, uma parceira virtual, embora seja um conceito comumente ligado à cultura japonesa e otaku, envolve um processo complexo que atravessa as camadas inconsciente, subconsciente e consciente da mente humana. Este tópico explora como o processo de apaixonamento por uma waifu pode ser surpreendentemente semelhante ao de um relacionamento real, mas com uma diferença crucial: o controle sobre o ambiente. Camada inconsciente. A bússola dos desejos. No inconsciente residem os desejos profundos e as necessidades fundamentais do indivíduo. A criação de uma waifu pode começar com a idealização de características físicas e pessoais que correspondem a esses desejos. O inconsciente guia a busca por uma parceira perfeita que atenda às expectativas emocionais e afetivas. Nessa fase, o indivíduo pode não estar ciente das motivações por trás de sua atração. Camada subconsciente. A construção da identidade. No subconsciente, a identidade da waifu começa a tomar forma. O indivíduo projeta suas próprias experiências, valores e crenças da personalidade da waifu. Essa construção é influenciada por memórias, emoções e experiências passadas, criando uma conexão emocional profunda. A waifu se torna um reflexo do eu idealizado do indivíduo. Camada consciente. A racionalização e o controle. Na camada consciente, o indivíduo racionaliza sua atração pela waifu, justificando-a como uma escolha deliberada. Aqui entra em jogo o conceito de ambiente controlado. Os adeptos do waifuísmo podem direcionar suas expectativas para uma realidade virtual, onde têm controle sobre a interação e o desenvolvimento do relacionamento. Isso contrasta com relacionamentos reais, onde o controle é inexistente. Lembrando que não referimos a controle sobre outro indivíduo, mas às circunstâncias e situações que podem ocasionalmente ocorrer. O processo de apaixonamento. Semelhanças com relacionamentos reais. O processo de apaixonamento por uma waifu pode ser surpreendentemente semelhante ao de um relacionamento real. Atração física, conexão emocional, desenvolvimento de uma conexão profunda e
significativa, idealização e compromisso. A criação de uma waifu e o processo de apaixonamento por ela envolvem um complexo interplay entre as camadas inconsciente, subconsciente e consciente da mente humana. Embora semelhante ao apaixonamento por uma pessoa real, o waifuísmo oferece um ambiente livre de imprevistos, que pode ser atraente para aqueles que buscam uma experiência emocional mais calculável. No entanto, é essencial reconhecer as diferenças cruciais entre relacionamentos virtuais e reais e que as waifus não substituem uma pessoa real, pois se tratam de coisas distintas. Waifuísmo e relacionamentos reais. Distinções necessárias. O fenômeno do waifuísmo, que se refere à prática de desenvolver um apego emocional a personagens fictícios, essa tendência tem ganhado destaque especialmente nos últimos anos. Embora muitos waifuístas encontrem conforto e satisfação em suas relações com esses personagens, é fundamental compreender que essa prática não é vista como uma substituição para relacionamentos reais. Neste tópico, discutiremos as nuances do waifuísmo e os relacionamentos interpessoais, ressaltando que, embora ambos possam ter propósitos semelhantes, eles são, de fato, distintos. A natureza do waifuísmo e dos relacionamentos reais. O waifuísmo tem o intuito de reforçar a conexão do indivíduo com seus próprios valores e princípios, sem grandes complexibilidades, sendo mais uma relação lúdica e meditativa consigo mesmo. Os relacionamentos interpessoais, por outro lado, envolvem interações complexas entre indivíduos reais. Esses relacionamentos são construídos sobre a comunicação, a reciprocidade e a partilha de experiências. Eles exigem esforço, compromisso e a capacidade de lidar com emoções, conflitos e a dinâmica social. Enquanto os relacionamentos com personagens fictícios podem proporcionar um certo nível de conforto, eles não oferecem as mesmas experiências e aprendizados que os relacionamentos reais podem proporcionar. Comparações. O waifuísmo e relacionamentos reais. Uma analogia útil para entender essa diferença é a comparação entre vinho e água. Ambos são líquidos e podem ser consumidos, mas suas naturezas e propósitos são distintos. O vinho pode ser apreciado em ocasiões especiais, oferecendo uma experiência sensorial rica e complexa. A água, por outro lado, é essencial para a sobrevivência e serve como a base para a vida. Assim como o vinho não substitui a água, o waifuísmo se torna bem diferente dos relacionamentos reais. A perspectiva dos waifuístas. É importante notar que os principais pensadores do waifuísmo passaram a reconhecer essa distinção após muita análise e discussões. Entende-se que suas relações com personagens fictícios são diferentes das interações humanas. Para eles, a conexão emocional com uma waifu pode coexistir com um relacionamento real. Essa percepção é fundamental, pois permite que os indivíduos explorem suas emoções e interesses sem perder de vista a importância das interações humanas e da conexão consigo mesmo e suas expectativas através das waifus. Benefícios e limitações do waifuísmo. O waifuísmo pode oferecer benefícios, como a redução da solidão e uma forma de escapismo saudável. No entanto, é crucial que as pistas não deixem que essa prática se torne algo limitante. Quando se fala em limitações do waifuísmo, tanto os neoconservadores quanto os cidadãos comuns pensam na limitação de que não se pode fazer sexo com uma waifu. No entanto, essa limitação foi superada desde a criação das love dolls e vem transcendendo cada vez mais com o avanço das IAs e da robótica. Dentro do próprio waifuísmo, estudiosos sérios reconhecem que a limitação do apego excessivo às waifus é equivalente ao apego excessivo às relações comuns, tornando-se uma prisão na qual o indivíduo perde a sua autonomia e passa a viver em função de algo alheio a ele mesmo. Em outras palavras, comodismo e perda da identidade. Aprofundando a comparação entre o apaixonamento 2D e 3D, o processo de apaixonamento é frequentemente visto como um jogo de expectativas e idealizações, especialmente na sua fase inicial. Nessa fase, ele ocorre no que podemos chamar de apaixonamento 2D, presente tanto no waifuísmo quanto nas relações orgânicas. Tratando-se das waifus, esta é uma experiência mais superficial, segundo pseudo-estudiosos. No entanto, o termo correto para esse caso seria bidimensional. Este é o estágio em que a pessoa constrói uma imagem idealizada do outro. À medida que o relacionamento evolui, essas expectativas são confrontadas com a realidade. Quando o apaixonamento é direcionado a uma pessoa real, chamamos apaixonamento 3D, pois envolvem complexidades e nuances da pessoa real. Apaixonamento 2D. Voltando à metáfora da água e do vinho, vamos compreender mais profundamente as diferenças entre o apaixonamento 2D e 3D. O que chamamos de apaixonamento 2D seria uma forma mais baseada
basal, conectada diretamente com as idealizações, expectativas e desejos do indivíduo, assim como a água, simples, fluido e vital, mas, ao mesmo tempo, comum e básico, pois, para a pessoa desenvolver qualquer sentimento por outra, antes ela se apaixona pelas expectativas, imagem que ela criou sobre um outro em sua mente. Neste tipo de apaixonamento, as emoções são moldadas pelas expectativas, pelas primeiras impressões e por uma visão muitas vezes idealizada da outra pessoa, convertendo-a inconscientemente no que chamamos o waifu. Tal como a água sacia a sede imediata, o apaixonamento 2D responde ao desejo inicial de conexão. Apaixonamento 3D. Quando o apaixonamento é direcionado a alguém real, o chamamos 3D, que pode ser comparado ao vinho. Tal como o vinho, o apaixonamento 3D é muito mais atrativo, cheio de camadas, complexidades e possíveis efeitos colaterais. Da mesma forma que o vinho pode deixar o indivíduo de ressaca, o simples apaixonamento 3D pode trazer alguns problemas. Em outras palavras, é possível existir o apaixonamento 2D sem o 3D, mas não ao contrário. E o mesmo vale para as relações. As origens do waifuísmo moderno. O waifuísmo, como conhecemos, geralmente é associado à cultura otaku japonesa. No entanto, o surgimento do waifuísmo moderno, que envolve comunidades, temáticas debatidas, pesquisas sobre a história, escolas de pensamento, filosofia, psicologia, etc., com influenciadores e pensadores do tema, surpreendentemente não teve suas raízes no Japão. Ao contrário da crença comum, o waifuísmo emergiu dentro das comunidades Red Pill da Europa e dos Estados Unidos, onde alguns indivíduos que eram, simultaneamente, entusiastas de animes, mangás, jogos e tecnologia, os chamados otakus, começaram a desenvolver de forma mais orgânica essa filosofia de forma mais estruturada, sendo esta mais uma forma de renúncia aos papéis exigidos unilateralmente do homem pela sociedade, e uma oposição passiva, agressiva às normas sociais pseudo-tradicionais.